Então tá, vamos continuar aqui. Pelo menos a gente já discutiu bastante coisa hoje, dá pra discutir mais, vamos lá. Bom, então pessoal, só falando aí sobre a prova, olha só, a informação que me passaram aqui, é bom sempre confirmar, tá? Depois, foi um colega que passou que a coordenação não respondeu ainda. A informação é a seguinte, semana que vem, a partir de dia 4, né? Deixa eu ver aqui, ó. De dia 4 a dia 10, não é isso? Acho que é de dia 4 a dia 10 é o período das provas de DIB, não é isso mesmo? Isso vocês receberam? DI e DIB, isso mesmo, é isso aí. Então, é o período da prova dessas disciplinas, né? Aí perguntaram, e cálculo 2. Pelo que me informaram aqui agora, como a nossa aula é a dia 4 já, né, já está dentro do período, aí a gente não vai ter aula nesse período, pelo menos foi o que me informaram agora. De novo, vamos confirmar ao longo da semana aí com a coordenação, tá? Eu vou me informar também. Se tiver, eu vou estar aqui online, se não, não. Mas falaram que as aulas a partir de dia 4 até dia 10 é só para. Não vai ter aula, né? E a matéria que for ter prova de IB, o professor da matéria vai estar online para tirar dúvida sobre a realização da prova. Tá bom? Não, eu fecho o conteúdo desse capítulo, né? Porque já acabou as aulas? Uhum. E aí acabou já, né? É isso mesmo. Mas as duas outras semanas já é prova mesmo? Deixa eu ver aqui. Entendi. Pois é, mas deixa eu ver aqui que a coordenação tinha me falado disso também. Calma aí. Eu tinha perguntado para a coordenadora, ela falou que as provas é de dia 15 a dia 19, né? Então é uma semana só de prova, né? Entendi. É. Então assim, nesse feriado aí a gente vai ter aula, como eu disse, de qualquer jeito vai ter, né? Pra repor aquela que eu faltei. E, deixa eu ver. Aí eu vou acabar então de falar hoje de derivada direcional e gradiente, aí na próxima aula, que no caso talvez seja no dia 12 mesmo, a gente fala sobre integral dupla e aplicação delas, tá? E aí basicamente encerrou o conteúdo, tá bom? Talvez fique um detalhe ou outro sem falar, mas o principal a gente vai ter falado, beleza? Então vamos lá então. Então vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Sobre esse conteúdo. Bom, então a gente vai falar, como eu tinha falado, sobre derivadas direcionais. Derivadas direcionais, certo? Bom, derivada direcional, pessoal, é o seguinte. Quando a gente faz a derivada de uma função f em relação a x, ou a derivada de uma função f em relação a y, né, uma função de xy, a gente encontramos a taxa de variação instantânea, certo? Que pode ser entendida como a inclinação da superfície z igual à função, né? Lembra quando a gente desenha a superfície, a gente atribui o valor da função nesse eixo z, né? Para desenhar o gráfico. Então é como se fosse a inclinação, né, dessa superfície nas direções x e y.
Então lembra daquele vídeo que a gente viu na aula passada? Se você tem uma superfície e você tem, né, o eixo Z em cima e embaixo o x e o y, um plano xy lá. Se eu quero achar a derivada de uma função em relação a x, eu considero o y como uma constante. Então, para um valor de y, eu vou olhar para aquele valor e variar x. Aí eu vou andando na superfície para aquele valor de y mudando só o x. Desse modo, eu consigo ver como que a inclinação da curva está naquela direção. Para y, do mesmo jeito. Eu travo um valor de x e ando na superfície variando só o y, vejo qual que é essa inclinação o tempo todo, certo? Isso na direção x e y. Mas e se eu quiser... E se quisermos essa variação em uma direção qualquer, né? Quer dizer, agora eu não quero mais saber como que a inclinação da superfície muda na direção x nem na y. Eu quero saber numa direção qualquer. Eu quero pegar uma direção lá na superfície e pensar, se eu andar nessa direção, como que está mudando o valor da minha função, certo? Então, para isso que a gente usa derivadas direcionais. É uma derivada numa certa direção, que não necessariamente é a x nem a y. É na direção de um vetor qualquer, tá bom? Por isso que a gente falou de vetor agora. Então, pensa o seguinte. Se tivermos um vetor W igual a AI mais BJ. Então, pense que eu tenho esse vetor. E quisermos calcular a derivada da função... Vamos só aceitar um aluno aqui, pessoal. Bem rapidão. Aqui. Se quisermos calcular a derivada da função f, né, essa f de xy que a gente está sempre falando, só que agora na direção de w. Então, se quiséssemos calcular isso na direção do vetor w, certo? Como que a gente poderia proceder com isso? Bom, a gente pode pensar o seguinte. Então, se tivermos isso, o que fazer, né? Vamos pensar o seguinte. Quando a gente estava lá falando de del f, del x, o que significa isso, né? Eu estava olhando para um valor fixo de y. O que acontecia se eu andasse um pouquinho em x e um pouquinho na função para cima, certo? E aí, se eu fizer a divisão entre esse pouquinho que eu andei para cima e o pouquinho que eu andei para frente, eu consigo achar a derivada da função naquela direção. Não é isso? Lembra com a definição de derivada, a gente sempre passa por essa noção, né? Se eu tenho uma curva qualquer aqui, e eu quero achar a derivada nesse ponto, eu ando um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. E aí eu vejo qual que é a divisão entre esse pouquinho para cima e esse pouquinho para a direita, que é a inclinação dessa reta tangente. É o que a gente chama de derivada. Aqui é a mesma coisa. Eu andei um pouquinho para a direita, no x, e andei um pouquinho para cima, lá no z, no valor da função. Dividir um pelo outro me dá a derivada naquela direção. Então, o que a gente faz? Para calcular a derivada da função f de xy na direção de um vetor qualquer, a gente vai simplesmente pegar esse vetor e multiplicar ele por um pouquinho, por alguma coisinha muito pequena para frente e alguma coisa muito pequena para cima. Você pode pensar assim. É como se eu estivesse fazendo a derivada naquela direção. Eu estou andando um pouquinho naquela direção e olhando o que acontece com a minha função. Certo? É a mesma coisa de x aqui, só que não é só em x, né? Eu estou olhando naquela direção específica do meu vetor. Certo? O que isso resulta, né? A gente pode calcular a derivada direcional desse jeito aqui. Eu vou escrever a expressão e vou mostrar para vocês
como que a gente chega nela? Então, ó, podemos escrever a derivada direcional de f em relação a w como isso aqui, ó. Ó, essa é uma das notações, tá? É um dzão, é a derivada na direção do w da minha função. Isso aqui pode ser escrito como a componente na direção x do vetor vezes a derivada da função na direção x, mais a componente na direção y do vetor vezes a derivada na direção y. Tudo bem? Então é como se eu estivesse andando um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima, vendo qual que seria a derivada em relação a x, mas agora eu estou multiplicando pelo tamanho do vetor naquela direção. Do mesmo jeito, eu ando um pouquinho em y, um pouquinho para cima, mas eu multiplico isso tudo pelo comprimento do vetor na direção y, certo? Pela componente dele. Tudo bem? É assim que a gente calcula uma derivada direcional. Então, se eu te der aqui o vetor, por exemplo, se esse vetor fosse 2i mais 3j, você já saberia calcular essa derivada direcional. A derivada direcional em relação a w dessa função f seria 2 vezes, porque é a componente em x, da derivada parcial em relação a x, mais 3 vezes a derivada parcial em relação a y. Entende? Então é uma relação entre aquilo que a gente estudou aula passada, que é a derivada na direção x e na direção y, só que agora escalonada. Você pode pensar desse jeito, eu estou escalonando essa derivada em função do vetor que eu estou olhando. Tá bom? Ficou muito abstrato? Deu para entender mais ou menos? Como é que é? Ficou meio abstrato, né? Beleza, deixa eu só escrever o que é isso aqui então. Isso aqui é a derivada direcional de f em relação ao vetor w igual a AI mais BJ. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, ó. O W ele tem que ser unitário, tá? Esse W é um vetor unitário. Se ele não for unitário, a gente vai fazer ele ficar unitário. Beleza? Já já eu vou mostrar por quê. Ó, antes de dar um exemplo numérico, que seria basicamente isso aqui, né? Se eu pusesse qualquer função aqui, você acharia esse valor. Eu quero mostrar um vídeo para vocês que eu acho que vai esclarecer um pouco. Né? Deixa eu achar ele aqui no YouTube. Ver se eu deixo ele aberto aqui. Acho que esse aqui mostra um pouco. Calma aí. Acho que esse aqui tá... Não, esse aqui fica melhor. Bom, vamos ver se esse aqui pelo menos mostra a ideia para vocês, quer ver? Olha só, todo mundo vendo o vídeo aí? Vendo o YouTube? Sim. Então, olha só. Esse cara que eu vou mostrar só o comecinho do vídeo, que ele mostra essas animaçõezinhas ali atrás, eu acho que ajuda. Então, o que ele está mostrando? Ó, eu vou pausando aqui à medida que for precisando. Ó, né, ele vai falar sobre essas derivadas direcionais. Olha lá no fundo. Lá no fundo a gente tem uma superfície, parecendo aquele paraboloide que a gente está mexendo sempre, né? E tem as direções aqui, x e y, certo? Beleza. Ele está mostrando o que significa calcular a derivada parcial de f em relação a x. Quer dizer, eu travo para um valor de y, que seria esse eixo aqui, né? Eu travo para esse valor de y e começo a andar na direção de x, em cima da superfície.
E para cada ponto eu vou vendo qual que é a inclinação da reta tangente ali. Então essa seria a derivada parcial de f em relação a x. Em relação a y, a mesma coisa. Ó. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Eu vou travar para um valor de x, esse valor aqui, por exemplo, ó, e vou andar na superfície, na direção de y. Para cada ponto que eu passar, eu posso ir medindo a inclinação da reta tangente. E aí eu descubro a derivada parcial em relação a y. A direcional é a mesma coisa, só que para direções diferentes. Repare, esse vetorzinho rosa aqui é o vetor... Deixa eu parar aqui para explicar. Esse vetorzinho rosa, ele é o vetor unitário na direção x. Tá vendo? É um vetor que está apontando para x e tem dimensão 1. Aqui também é o vetor unitário na direção y. Tá bom? Então a gente está fazendo a derivada naquela direção, na direção de x. E aqui na direção de y. Então tá. Aí o que significa fazer derivada direcional, né, para qualquer direção? É simplesmente eu rodar essa setinha rosa e olhar para qualquer direção. Vamos ver aqui, ó, ele vai rodar, né? Vamos ver aqui. Acho que aqui, ó. Olha lá. Então, a pergunta é essa, assim, qual que é a inclinação em qualquer direção? Olha aqui, deixa eu pegar uma inclinação. Olha lá, uma direção qualquer. Tá vendo que esse vetor roxo aqui, esse vetor rosa, ele não está mais na direção de x nem de y? Ele está no meio termo aí. Ele está apontando um pouquinho para y e um pouquinho para x. Ele tem uma componente em y e uma componente em x, por isso que é importante decompor vetor. Então, esse vetor é um vetor unitário nessa direção aqui. Então, nessa direção, eu vou andar em cima da minha superfície e para qualquer ponto nela, eu vou traçar a reta tangente àquele ponto e vou ver a inclinação dessa reta. Essa é a derivada da função naquela direção. É a derivada direcional, tá bom? Então, é só isso. Repara que a derivada em relação a x e y são só casos especiais disso. São casos em que a direção, por coincidência, é x ou a direção por coincidência é y, tá bom? Repara que essa seta ela passa, ó, pelo momento em que a direção é x, ó, e volta para aquela primeira figura do vídeo. Entenderam? Entenderam o significado gráfico disso? Parcial. É exatamente isso. Eu estou pegando uma derivada parcial, só que numa direção específica. Agora, como fazer isso matematicamente? Tem que escalonar a derivada daquele jeito que eu mostrei. Tá bom? Então, a ideia é essa mesmo. Eu estou fazendo uma derivada parcial, só que agora não é só em relação a x. É uma direção ali no meio. Não é só em relação a y, é uma outra direção ali no meio também. Tudo bem? O conceito vocês entenderam? Vamos lá. Fala aí, pessoal. Todo mundo então, participa aí. Não entendeu? Qual parte você não entendeu? Fala aí. Nada? Tá, olha aqui. Beleza, beleza. Você entendeu a parcial em relação a x e em relação a y? Ou não? Ah, tá. Então, essa aqui você entendeu, né? Em relação a x e em relação a y. Agora, e repara que isso aqui é uma derivada direcional também. Só que ela é direcional em relação a x. Ela é na direção de x. Eu estou olhando como que a inclinação da minha curva muda na direção de x. Que é essa direção aqui. Tudo bem? Aqui, ó, eu estou olhando como que a inclinação da minha superfície muda na direção de y. É direcional também. Certo? Que direção que é essa? Ó, a direção y. É mostrado por essa setinha rosa. Que direção que é essa? É a direção de x, mostrada por essa setinha rosa. Então, aqui eu estou calculando a variação da função em relação a essa direção. Mas eu posso fazer isso para qualquer direção. Você concorda? Eu não preciso fazer só em relação a x e y. Eu posso fazer para qualquer direção. É o que ele está mostrando. Olha aqui. Nesse momento, eu estou fazendo para uma direção aqui, ó, que não é nem x, nem y. É um meio termo entre elas. Tá vendo?
Então, nesse meio termo, eu vou andando em cima da minha superfície e vendo qual que é a inclinação da curva. Sacou? Então, a ideia é essa. A ideia é fazer a mesma coisa que a gente já tem feito, só que para direções diferentes. O único cuidado que a gente tem que ter é na hora de fazer a expressão disso, tá? Expressão matemática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que isso aqui. Isso aqui é de derivada parcial. Tá. Acho que é só isso. Se precisar de algum outro vídeo, eu mostro aqui. Então, vou compartilhar aqui o quadro. Então, beleza. Então, essa aqui é a derivada direcional, né? Eu posso fazer um exemplo, ó, por exemplo. Se eu quiser o vetor... Ó, vou fazer um exemplo com um vetor unitário já. Vamos supor que eu tenho esse vetor aqui, esse vetor V. Esse vetor V, ele é... Deixa eu pensar. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Eu não vi, cara, qual a equação que é. Você lembra como que ela é? Versor? Pois é aquele negócio, ó, o versor já significa que ele é unitário, tá? Versor significa um vetor unitário. Agora, você não tem certeza, o que você faz? Calcula o módulo desse vetor. Se der 1, é porque ele é unitário. Exatamente, tá? Deixa eu pensar se esse aqui vai dar certo também. Raiz de 2 sobre 2 seria 45, né? 2 sobre 2, então daria... esse aqui dá também. Então, ó, raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. Pensa que eu tenho esse vetor. Que vetor que é esse, né? Olha só, raiz de 2 sobre 2 já é um número que você já suspeita que é, né? Você já suspeita que é 45 graus. Porque seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, esse vetor, ele é esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor V. Ele está fazendo um ângulo aqui θ, que eu já sei que é 45 por coincidência, mas o que eu sei de verdade é que a componente aqui é raiz de 2 sobre 2, e essa componente aqui também é raiz de 2 sobre 2, certo? Beleza. Qual que é o módulo desse vetor, né? Qual que é o módulo do vetor? Eu faço Pitágoras com as componentes dele, né? Então é a raiz quadrada de raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, quando você faz isso, isso aqui dá raiz de meio mais meio, né, que é raiz de 1, que dá 1. Então, esse vetor realmente ele é unitário, certo? Então, eu tenho esse vetor. E eu tenho essa função aqui, ó, f de xy igual ao nosso famoso x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora eu vou te perguntar quem que é a derivada direcional da função f na direção de v. Como que você faz isso? Eu vou pegar a componente em x do vetor v, que é raiz de 2 sobre 2, vou multiplicar pela derivada parcial da função em relação a x, mais a componente do vetor na direção y, que é raiz de 2 sobre 2 também, vezes a derivada parcial da função em relação a y. Beleza? Vamos fazer as derivadas parciais? Olha, isso aqui vocês já sabem fazer de cabeça, né? Derivada parcial de f em relação a x dá 2x. Derivada parcial de f em relação a y dá 2y. Então, se eu multiplicar aqui, fica, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes a derivada parcial de f em relação a x, que é 2x, mais raiz de 2 sobre 2 vezes a derivada parcial de f em relação a y, que é 2y. Então, disso aqui eu descobri, ó, a derivada direcional de f na direção de v é igual a, ó, o 2 corta com 2 aqui,
2 corta com 2 aqui. Isso aqui fica raiz de 2x mais raiz de 2y. O que isso significa? Alguma dúvida na conta, pessoal, antes de eu mostrar o que isso significa? Então tá. Então, ó, o que isso aqui significa? Isso aqui significa assim, se eu pegar essa função, ó, aquele nosso paraboloide lá, se eu pegar aquele nosso paraboloide e olhar na direção de 45 graus do plano XY, começar a andar naquele paraboloide nessa direção, para qualquer ponto XY que eu tiver, se eu substituir os valores aqui nessa expressão, eu vou achar qual que é a derivada da curva onde eu estou andando. Qual que é a inclinação da curva onde eu estou andando. Tá bom? A ideia é basicamente essa. Vou tentar mostrar aqui um gráfico para vocês. Deixa eu ver se consigo compartilhar e escrever em cima dele. O que eu queria era escrever em cima dele. Vamos ver se dá. Eu acho que tem um jeito de fazer isso, quer ver? No próprio negócio aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui ver mesmo. Documentos. Não sei se é documentos, não. Deixa eu ver se é ver mesmo aqui. É ver mesmo, aqui ó. Então olha só. Olha essa função aqui, ó. X ao quadrado vezes y, tá? Essa função aqui. Todo mundo tá vendo, pessoal? Não. O gráfico aqui não tá, não? Ah, então não adiantou. Então vou ter que compartilhar a tela mesmo, calma aí. Vou compartilhar só o gráfico. Ó. Agora estão vendo? Então, olha o gráfico dessa função aqui, né? É a função z igual a x ao quadrado vezes y, certo? Fiz essa função aqui, tudo bem. Bom, se eu colocar, se eu consigo calcular a derivada dessa função na direção de x e na direção de y, certo? Aprendi a fazer isso já. Só fazer del f, del x, del f, del y. Quer dizer, se eu fixasse um valor de x aqui e andasse em y pela minha superfície, uma hora eu ia subir nela, concorda? Na outra eu ia descer lá na frente, ó. Se eu fosse subindo aqui por ela, eu ia descer. Vamos supor que eu travasse nesse pontinho aqui, ó. Eu fosse andando aqui, ó. Eu vou subindo, subo e depois lá na frente eu vou descer. Então eu consegui ir medindo a inclinação da minha reta. Do mesmo jeito, aqui no eixo x. Se eu quisesse a derivada em relação ao eixo x, eu travaria um valor de y e faria isso. Andaria aqui pela minha superfície, uma hora eu ia subir, outra eu ia descer. E eu ia rastreando aí a inclinação da reta, certo? O que é a derivada direcional? É assim, ao invés de fazer em relação a x e em relação a y, eu vou fazer em relação a outra direção. Pensa que eu tenho esse plano aqui, ó. Esse plano ele é dado por essa direção, pela direção do vetor que sai da origem aqui, unitário, né? Que seria exatamente aquele vetor lá, tá? De 45 graus. Aqui, ó, essa reta é a reta y igual a x, então é a reta com um ângulo de 45 graus. Esse é o plano que ela gera, né? Mas aquela reta, o vetorzinho que está lá embaixo gerando esse plano, é exatamente aquele que a gente acabou de calcular. Tudo bem? Então, agora ao invés de andar em x ou em y, eu vou andar nessa curva aqui, ó. Nessa curva que é a intersecção do plano com a minha superfície. Tudo bem? Vou andar nessa curva aqui, ó. E aí, nessa curva, eu vou vendo qual que é a inclinação da minha função. Tudo bem? Nessa direção. Entenderam? Ou não? A ideia é essa, tá? Aqui eu queria conseguir desenhar por cima. Exatamente. Isso, aliás, é o jeito que eu acho que até o livro de vocês motiva. Ele fala assim, ó, x, y, você põe onde você quiser. Não existe nada de absoluto em x, y. Se eu quiser, ao invés de pôr o x assim, colocar ele inclinado, é só colocar o y também fazendo 90 graus. Virou meu novo x, y. Quer dizer, os eixos você que determina, certo? Se isso é verdade, quer dizer, se eu calculasse a derivada no meu novo x, a derivada parcial, seria uma derivada diferente do x normal que a gente está acostumado. Ou seja, você consegue calcular a derivada para qualquer direção, tanto faz.
Então não tem nada de absoluto em x e y. Aqui a gente só está generalizando. É o que eu falei. A derivada parcial em relação a x ou em relação a y é só um caso especial disso. É o caso em que, por coincidência, o vetor unitário é o vetor i. Ou, por coincidência, o vetor unitário é o vetor j. Entendeu? É só isso. É um caso especial. Então, beleza. Deixa eu ver. Ah. O senhor disse que esse vetor v unitário, ele estava a raiz de 2 sobre 2 em direção i. Essa direção i é a direção x? A direção x. Esse é um nome especial que a gente dá para o versor na direção x. É o versor i. Entendeu? Essa que é a ideia. É um nome especial que a gente dá nesse caso. Aí o que eu não entendi foi só por que esse vetor que estava nesse versor, na direção x e y, ele aconteceu aí numa outra direção. Ou esse gráfico que você está mostrando não é o exercício que a gente fez? Não, é assim, a função não é essa, né? A função x ao quadrado y não é essa. Agora, a direção aqui é a mesma sim, é porque a gente tem que olhar por cima. Quer ver? Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Deixa eu só cortar aqui a figura que eu quero tirar um print desse trem para mostrar para vocês. Aqui. Tá. Deixa eu compartilhar de novo aqui o quadro com vocês. Ó. O que a gente fez foi esse versor aqui, certo? Quer dizer, é um versor ó, que ele tem o mesmo comprimento em x e em y, né? O ângulo aqui é de 45 graus, não é? Qual que é essa reta aqui, ó, por onde ele passa? Se aqui é y e aqui é x, essa é exatamente a reta y igual a x. Você concorda? Que se eu ando um em x, andei um em y. É essa reta, certo? Agora, se eu estiver olhando em 3D, se eu estiver olhando assim, ó, em 3D, x, vamos pôr o y lá para o fundo para ficar mais parecido com o nosso aqui, ó. Y e aqui z, certo? Aquela reta y igual a x seria essa aqui, não seria? Ó? Seria essa aqui, ó, y igual a x, tudo bem? Ou, se eu quisesse escrever em 3 dimensões, era a mesma coisa de falar que era y menos x igual a zero. Você concorda? O z vale zero, está no plano. Foi isso que eu desenhei lá. Quer ver? Deixa eu colar aqui para você. Olha lá. O que eu desenhei foi exatamente isso. Ó. Foi uma função zoada qualquer, x ao quadrado y, esse trem azul. E essa outra, ó, zero igual a y menos x. Tá bom? É só para desenhar esse plano. Agora, esse plano está naquela direção. Está nessa mesma direção aqui que eu desenhei. Entendeu? O vetor, o versor que gera esse plano é esse aqui, raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. E aí o que eu queria ter desenhado lá no gráfico era isso, ó. Se eu estou olhando nessa direçãozinha aqui, ó, como se tivesse ido lá para o fundo, tá? Aqui ficou meio ruim, né? Calma aí. Deixa eu tentar aumentar essa figura um pouquinho mais. Entendi, acho que eu confundi porque o eixo XY é o que está subindo o Z. Isso, é o Z, a gente está... Exatamente. Esse aqui é como se esse aqui fosse X, o lado do fundo fosse o Y, né? Se lá para o fundo fosse o Y. E aqui o Z, né? Esse aqui é o Z. Então, ó, é como se eu tivesse um versorzinho lá para trás, que tivesse aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 aqui. E raiz de 2 sobre 2 ali atrás, né? Raiz de 2 sobre 2 ali atrás. Mas o que eu queria mostrar isso aqui mesmo era assim, com base nesse versorzinho, eu gero esse plano, né? Esse plano, fazendo intersecção com essa superfície, me gera essa curva aqui, ó. Nossa senhora, se não consigo desenhar. Olha lá. Gera essa curva aqui, certo? É a intersecção. Então, se eu andar nessa curva, se eu pegar um ponto qualquer aqui nela, ó, esse ponto, e quiser calcular a derivada na direção desse plano, eu estou fazendo a derivada direcional. É só isso. Entendeu? É a derivada direcional na direção do plano. Beleza? Então a ideia é essa, tá? A ideia é essa, a gente calcula daquele jeito ali. Ó, repara, aqui
a gente tem uma expressão, né? Eu calculei a derivada direcional para qualquer ponto x e y. Aí, com esse valor, se eu quisesse olhar para aquele pontinho específico ali que eu desenhei, né? Seria esse pontinho aqui, por exemplo. Agora desconfigurou tudo, né? Ó, se fosse esse aqui, ó, esse pontinho preto aqui, aí eu obteria um número, né? Eu obteria um valor, beleza? Então vamos fechar isso aqui para a gente poder falar mais. Vocês entenderam, pessoal, a ideia? Alguém aí tem alguma dúvida falando que não entende de nada? Então tá. Então, é o que eu falei, isso aqui é uma expressão. Aí eu podia fazer isso para o ponto P igual a 1 e 2, por exemplo. Aí como que seria? Ó, seria a derivada direcional da função f na direção de v para o ponto 1, 2. Seria raiz de 2 vezes o valor de x, que é 1, mais raiz de 2 vezes o valor de y, que é 2. Isso aqui daria 3 raiz de 2. O que isso aqui significa? Significa que para essa função, para aquele paraboloide nosso, no ponto 1 e 2, se eu quiser andar na direção desse vetor v, a inclinação da minha curva é 3 raiz de 2. Tá? É isso que significa fisicamente. Tudo bem? Então, Essa inclinação vai significar o quê? Essa inclinação de 3 raiz de 2. ela significa exatamente a inclinação da reta tangente naquele ponto. É a derivada da função naquela direção. Quer dizer, se eu andar naquela direção, na direção de v, estando no ponto 1, 2, para cada 1 metro que eu andar para frente, eu vou estar andando 3 raiz de 2 para cima. É mais ou menos isso. Tá? Então, assim, é como... Entendeu? Essa que é a razão. O pessoal usa muito nos livros, quem for ler aí, usa muito exemplo de montanha. Se você estiver escalando uma montanha e você quiser saber qual que é a inclinação da montanha que você está andando, né, naquele ponto, você faz a derivada direcional na direção que você está andando. Aí você vai saber, para cada metro que eu andasse para dentro da montanha, eu estaria andando tantos metros para cima. É mais ou menos isso, tá bom? Ficou mais claro? Mas o principal aqui, gente, para a gente falar de gradiente, é o seguinte. Vamos voltar na definição que eu fiz lá, ó, que eu falei assim. Eu falei que a derivada direcional de uma função f na direção de um vetor v, onde esse v ele é escrito como AI mais BJ, ela é definida como A vezes del f del x mais B vezes del f del y. Olha só, eu não sei se vocês já perceberam, mas isso aqui está parecido com aquele produto escalar, né? Lembra quando eu tinha, por exemplo, ó, tem um vetor v e agora um vetor w. O w é ci mais dj. Se eu fizesse o produto escalar entre v e w, lembra como que eu falei que você calcula isso? Você pega a componente em x de um, multiplica pela do outro, soma com a componente em y de um vezes a componente em y do outro. Seria isso, certo? Não está parecido com isso aqui? Pois é, olha só, eu estou pegando as componentes x e y de v, que é a e b, né? E estou multiplicando por esse negócio aqui. Então, é como se eu tivesse fazendo o produto escalar entre dois vetores, entre o vetor v e um vetor que é esse aqui, ó, del f, del x e del f, del y. Ops. Você concorda? É como se eu estivesse fazendo o produto escalar entre esses dois vetores. E quem que é esse vetor? O vetor que é escrito como del f, del x na direção y, mais del f, del y na direção j. Esse vetor é um vetor muito especial.
ele é chamado de vetor gradiente. Ele é o vetor gradiente da função f. Esse símbolo aqui, ó, chama nabla, tá? Nabla. E esse negócio todo aqui é o que a gente chama de vetor gradiente de f, da função f. Tá bom? Entenderam, pessoal? Sim. O vetor gradiente é isso. Hã? Mais fácil que derivada? Porque a derivada você passa a derivada parcial, derivada direcional. É um jeito mais fácil de escrever, mas é a mesma coisa. Olha só, o que eu quis mostrar é o seguinte. A derivada direcional, olha lá. A derivada direcional de uma função f na direção v, você concorda que é a mesma coisa de fazer o gradiente de f escalar com v? Não é literalmente a mesma coisa? Não é eu pegar a componente x do gradiente vezes a componente x do vetor e somar com a componente y do gradiente vezes a componente y do vetor. Não é? Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a gente acabou de definir o que é vetor gradiente e como fazer uma derivada direcional. Basta você pegar o gradiente da função e fazer o produto escalar com o vetor que você está olhando. Tudo bem? Então, isso aqui é outra definição muito importante, tá? Tanto que, antes de circular, eu vou escrever o outro jeito que o pessoal escreve isso aqui. Ao invés de escrever esse D maiúsculo F, tem gente que escreve assim, ó. Eu vou fazer a derivada direcional de F na direção de V. Tem gente que usa essa notação. Isso aqui é para mostrar que isso aqui é simplesmente o gradiente de F escalar com o vetor V. Tá bom? Isso resulta na derivada direcional. É outro jeito de você calcular. Beleza? Beleza. Então isso é o vetor gradiente, tá? Vamos fazer uns exercícios aqui para vocês verem, ó. Vou pegar dois exercícios da seção... Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu vou pegar um exercício do livro e dois do Stuart, tá? Porque senão eu vou fazer todos para vocês, né? E esse eu queria que vocês fizessem mesmo, viu? Da 3.4, que é a seçãozinha mais enjoada. Olha lá. Então, vou fazer um exercício da seção 3.4, tá? Que vai ser o exercício 1 mesmo, aqui, ó. Ele te dá a função f de xy e fala assim, que ela é 3x ao quadrado, y ao quadrado. Beleza? E aí, ele te dá o vetor. Ele te dá o vetor u, que é igual a menos meio i mais raiz de 3 sobre 2, j. Tudo bem? E ele pergunta para você o seguinte, quem que é a derivada direcional de f na direção de u? Essa é a dúvida, certo? Então vamos aplicar o que a gente aprendeu. Primeira coisa que eu faria nesse caso, que eu sempre faço, é verificar se esse vetor já é unitário. Então vamos verificar que U é unitário. E para verificar que é unitário, eu falei, basta você calcular o módulo dele, né? Como que eu verifico isso então? Bom, vamos achar o módulo de U. Ele é simplesmente a raiz quadrada de menos meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui então dá raiz de menos meio ao quadrado
1/4. Mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 2 ao quadrado, 4. Então, olha lá, raiz de 4 sobre 4, que dá 1, né? Então, já é o vetor unitário. Beleza, não preciso fazer nada. Tá? Já sendo vetor unitário, eu posso aplicar a definição, que a derivada direcional de f na direção de u, ela é a componente em x do vetor u, que é menos meio, vezes a derivada parcial da função em relação a x, mais a componente em y do vetor, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes a derivada parcial de f em relação a y. Então, vamos lá. Isso aqui é menos meio. Quem que é a derivada parcial de f em relação a x? O x é a nossa variável, o y é constante. Então, isso aqui fica 6x y ao quadrado. Y ao quadrado, lembra? Então, isso aqui fica isso aqui, vezes 6x y ao quadrado. Mais raiz de 3 sobre 2 vezes derivada disso aqui em relação a y. Ó, fica 6. Fica 6x ao quadrado y, né? Certo? Se x é constante, não deriva o x, não deriva? Não. Então, assim, se x é constante, eu estou fazendo a derivada em relação a y. Então, eu vou olhar y. X para mim é constante. Então, 3x ao quadrado vai se manter lá. Né? Você colocou 6. É porque aí eu derivei y, né? Y ao quadrado, ó. Aí desce o 2. Tá? Então fica 6x ao quadrado. Mesma coisa do outro, só que com expoente trocado, né? Então esse aqui dá para arrumar um pouquinho mais, né? Então, ó, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. X, y ao quadrado. E aqui 6 dividido por 2 dá 3, né? Mais 3 raiz de 3. X ao quadrado. Y. Fechou? Então, olha só, desse jeito eu calculei a derivada direcional, né? Beleza? E se eu quisesse calcular só o gradiente, né? Quem que é o gradiente de f? O vetor gradiente. Ele é simplesmente a derivada parcial de f em x na direção x, mais derivada parcial de f em relação a y na direção y. Certo? Eu já calculei essas partes aqui, ó. Del f, del x é 6xy ao quadrado. Então isso aqui fica 6xy ao quadrado na direção y, mais esse negócio aqui, ó. 6x ao quadrado y, mais 6x ao quadrado y na direção j. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não sei? Então tá. Tá, vamos fazer mais 2 aqui, e aí se der tempo eu falo um pouco sobre o que significa o gradiente. Por que ele é tão importante? Agora, em cálculo 3, ele vai ser muito importante também. Vamos lá. Vou fazer mais um aqui. Esse aqui é do Sturge, tá? Os outros eram do livro, vamos fazer do Sturge. Isso. Tem a ver, exatamente. Quando a gente fala gradiente, é que às vezes o pessoal fala numa linguagem genérica, quer dizer assim, a variação, né? O vetor gradiente, ele mostra como que a função varia da maneira mais rápida possível naquela direção. Então, eu vou falar disso depois, com mais calma, tá? Mas quando a gente fala de gradiente de temperatura, quer dizer como que está sendo a variação dessa temperatura ao longo do espaço. E isso eu posso representar por um campo vetorial. É um campo de vetores gradiente, tá bom? Então, o gradiente tem a ver com isso. É gradiente de velocidade, é como a velocidade está variando para cada ponto. Gradiente de temperatura, como a temperatura está variando, tá? Gradiente de campo magnético também, né? Esse gradiente de fluxo magnético, né? Se você fizer o gradiente de fluxo magnético, você gera uma corrente induzida. Então, só tem indução eletromagnética se tiver variação de fluxo magnético. Precisa ter um gradiente para isso. Se não tiver variação, se for uma função constante, não tem derivada parcial, né? Não tem derivada de nada do zero. Certo? Então, você não tem essas coisas todas. Então, tem a ver com isso sim. Então, vamos lá. Vamos fazer esse do Sturt aqui. Ó. Ele fala assim. Determine
a derivada direcional. Eu vou escrever o enunciado, porque na prova pode vir alguma coisa assim, tá? Derivada direcional no ponto dado e na direção indicada pelo ângulo θ. Beleza? O que isso significa, gente, quando ele fala indicado pelo ângulo θ? Lembra lá, quando eu falei no início de vetores, eu falei que a direção de um vetor ela é determinada pelo ângulo que ele faz com a horizontal, certo? Então, se eu tenho um vetor qualquer aqui, esse ângulo θ vai me dizer a direção do vetor, a inclinação dele, tudo bem? Se ele está perguntando a direção indicada pelo ângulo, quer dizer, é exatamente esse vetor aqui, né? Só que se eu estou falando dele unitário, que eu preciso que ele seja unitário para me mostrar só a direção, eu tenho que fazer com que essa unidade aqui seja 1, você concorda? O comprimento do vetor seja 1. Se o comprimento é 1, como que fica a componente aqui em x e em y? Quanto que você acha que dá a componente aqui? Será que é 1 em 1? 1 em 1. Se eu tivesse um retângulo... Ó, se eu tivesse esse triângulo aqui, isso aqui é a raiz de 2, né? Certo? Lembra da definição. Como que é a componente em x de um vetor? Como que eu calculo? Isso aí. Quem que é o vetor aqui? É 1, né? Então aqui fica 1 vezes cosseno de θ, ou seja, cosseno de θ. Concorda? Aqui, ó, em y fica 1 vezes seno de θ. Então, quando ele diz a direção indicada pelo ângulo θ, vai ser o vetor que tem coordenadas cosseno e seno. Só isso, componentes cosseno e seno. Porque se o tamanho dele é 1, né? E olha só, se eu tiver um triângulo que aqui é cosseno de θ, aqui é seno de θ, faz Pitágoras para você ver, para achar esse x. X ao quadrado igual a seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Olha só, relação fundamental da trigonometria, né? Isso aqui é 1, certo? Então, x igual a 1. Entenderam? Ou não? Se tiver qualquer dúvida, fala, gente. Como é que você vai saber o número de seno ao quadrado de θ? Não importa. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo, qualquer um, tá? É uma prova de que realmente esse vetor é unitário, né? Se eu fizer o Pitágoras aqui, dá 1 mesmo. Então ele é unitário. Então, isso que eu só quis mostrar isso para falar o seguinte: quando ele fala direção indicada pelo ângulo θ, é o vetor cosseno, seno, tá? Vamos ver um exemplo disso, ó. O primeiro exemplo que ele dá aqui, que é o que eu vou fazer, f de xy igual a x ao cubo, y à quarta, menos x à quarta, y ao cubo. Isso aqui vai cair na sua prova, viu? Então eu tenho essa função, eu tenho um ponto P, que vai ser um ponto 1, 1, e eu tenho esse ângulo θ, igual a π sobre 6. Então vamos entender o que ele está querendo. Ele está querendo a derivada dessa função na direção desse ângulo aplicado nesse ponto. Entenderam? Então eu tenho aqui uma superfície zoada qualquer. Eu vou andar na direção do ângulo π sobre 6 e lá no ponto 1, 1 eu vou medir a inclinação da reta. É isso, tá? É isso que ele está querendo. Então beleza. Bom, como que eu posso fazer isso, né? Primeira coisa, vamos fazer o vetor aqui. Se o ângulo é π sobre 6, eu acabei de falar para vocês que o vetor definido por essa direção é cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J, né? Na direção J. Nesse caso,
quanto que ficaria? U igual a cosseno de π sobre 6, vamos escrever aqui, né? Cosseno de π sobre 6 na direção I, mais seno de π sobre 6 na direção J. Quem que é π sobre 6, gente? 30 graus. 30 graus. Cosseno de 30, Raiz de 3 sobre 2. isso aí. Então isso aqui é raiz de 3 sobre 2 na direção I. Seno de 30, 1 sobre 2. meio na direção J. Isso aí. Então esse é o vetor, tá bom? Vou fazer a derivada, então. Olha o que ele quer. Ele quer a derivada da função f na direção desse vetor u aplicado no ponto 1, 1. Lembra que quando a gente vai aplicar em ponto, é melhor a gente fazer a derivada geral, depois substituir os valores, né? Então, como que é a definição disso? A definição é, vou pegar a componente em x do vetor, que é a raiz de 3 sobre 2, vou multiplicar isso pela derivada da função em relação a x, e vou somar com a componente em y do vetor, meio, vezes a derivada da função em relação a y. Beleza? Só isso. Depois eu vou aplicar o ponto 1, 1 e ver o que dá. Agora, vamos fazer separado del f, del x, del f, del y, porque vai ser uma expressãozinha, vai ficar grande. Ó. Del f, del x. Em relação a x, ó, o x é a variável e o y é constante. Então isso aqui daria 3x ao quadrado y à quarta. Y a 4. E a outra parte? 4x ao cubo, y. Isso, beleza. A outra lá, del f, del y, igual a... Como que é? 4x ao cubo, y ao cubo, Isso. menos 3x à quarta vezes y à segunda. Menos 3x à quarta e y ao quadrado. Isso aí. Então, beleza. Achei esse derivado. Agora é só multiplicar. Vai ficar grande, mas não é difícil de fazer, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Se não der, a gente passa para a próxima página. Bom, com isso aqui, eu consigo calcular a derivada lá. A derivada, então, direcional na direção de u da função f é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes esse negócio todo aqui, ó, 3x ao quadrado, y à quarta, menos 4x ao cubo, y ao cubo, mais meio, que multiplica esse outro negócio aqui. 4x ao cubo, y ao cubo, menos 3x à quarta, y ao quadrado. Fechou? Agora é só fazer conta, tá? Não tem nada de mais nisso aqui. Vamos expandir isso aqui, ver o que vira. Ó. Vou fazer mais aqui em cima. Isso aqui é igual a... Vamos lá. Raiz de 3 sobre 2, que multiplica 3x ao quadrado, y à quarta, menos raiz de 3 sobre 2 vezes 4x ao cubo, y ao cubo, mais meio vezes 4x ao cubo, y ao cubo, menos meio de 3x à quarta, y ao quadrado. Beleza? Ó, dá para simplificar algumas coisas aqui, repara. Ó, isso aqui mantém, né? Mas ó, eu posso simplificar esse 2 com esse 4, aqui sobra 2. Posso simplificar esse 2 com esse 4, aqui sobra 2. Olha como é que ficou. Ficou assim. 3 raiz de 3 sobre 2 de x ao quadrado y à quarta, menos raiz de 3 de x... Opa, 2, né? 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 3 de x ao cubo, y ao cubo, mais 2x ao cubo, y ao cubo, menos 3 meios de x à quarta, y ao quadrado. Aqui, repara o seguinte, dá para pôr em evidência esse negócio aqui, ó. Olha lá, dá para pôr em evidência isso aí. Então, isso aqui ficaria assim, ó.
ficaria 3 raiz de 3 sobre 2, x ao quadrado, y à quarta. Vou pegar o último termo lá, ó, menos 3 meios de x à quarta, y ao quadrado. E agora eu vou pôr aquele em evidência, fica assim, ó, x ao cubo, y ao cubo, que multiplica 2 menos 2 raiz de 3. Essa aqui é a derivada direcional da função. Agora eu vou aplicar isso para o ponto 1, 1. Esse aqui vai ficar então, agora é só substituir por 1. Repara que vai ficar tudo 1, né? 1 ao quadrado, 1 à quarta, não interessa. Então vai ficar uma soma dessas frações, ó. 3 raiz de 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, mais, isso aqui fica 1, né? Que multiplica 2 menos 2 raiz de 3, mais 2 menos 2 raiz de 3. Tudo bem? Posso pôr todo mundo sobre 2, né? Ficaria 3 raiz de 3, menos 3, mais 4, menos 4 raiz de 3, todo mundo sobre 2. Isso aqui daria para fazer o quê, hein? 3 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 daria menos raiz de 3. 4 sobre 2, né? Então ficaria assim, ó. 4 menos raiz de 3. Opa, desculpa, 4 menos 3 dá 1, né? Aqui, ó, daria 1 menos raiz de 3. Daria 1 menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Essa é a resposta do exercício. Tudo bem? Vocês viram? É grande, não tem nada de difícil. Muito mais fácil que integral. Concordam ou não? É mais fácil. É só grande. Mas pensa integral, você tinha que pensar no melhor jeito de resolver, podia não dar certo, né? Você tinha que lembrar das regras de integração. Eu acho, pelo menos, isso aqui mais fácil, tá? É só derivada e álgebra mesmo. Beleza? Deixa eu ver o que é mais aqui, gente. Vamos ver se esse aqui não fica muito grande. Esse que eu não fiz, tá? Vamos ver se a gente faz ele aqui. Ó. Determine a derivada direcional da função no ponto dado na direção. Professor, Pode falar? eu queria essa aula que você está feliz. Essa aula ela é a mais enjoadinha dessa parte de derivadas. Tá? É a mais enjoadinha mesmo. Ó, vamos fazer só desse caso aqui, desse primeiro caso que é f de x e y igual a e elevado a x vezes seno de y. Essa é a função. Ele te dá o ponto que ele quer, que é o ponto 0 e π sobre 3, e o vetor v. Menos 6i mais 8j. O que é a primeira coisa que você faz? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Verificar se é unitário, isso aí. Então, esse aqui, de cabeça, você já percebe que ele não é unitário. Mas vamos tentar? Ó, quem que seria o módulo de V? Oi, pode falar? Calma aí. Nesse aqui, esse aqui, pra você ver o tanto que é o jeito que você formula a questão. Ele fala assim, ó, na direção indicada pelo ângulo θ. O ângulo é esse. Eu falei que pra gente falar de direção determinada por um ângulo, a gente vai fazer o vetor unitário naquela direção. E aí foi quando eu mostrei que o vetor unitário na direção de um ângulo qualquer é esse aqui, ó. É o cosseno de θ mais seno de θ. Tá bom? Esse é o vetor unitário na direção de qualquer ângulo, tá? Entendeu? Tá? Porque nesse caso ele não deu o vetor, ele deu a direção. Aí eu criei o vetor que aponta naquela direção, entendeu?
Esse é aquele outro caso dos 2 exercícios atrás, que ele te dá o vetor. Então vamos lá. Módulo do vetor, raiz quadrada da soma do quadrado dos componentes, né? Menos 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Isso aqui, menos 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Isso aqui é a raiz de 100, que dá 10. Então, claramente não é um vetor unitário. O que você faz nessa hora? Nessa hora eu vou criar, então eu vou determinar o vetor unitário. Por exemplo, Vzinho. Dá um nome que você quiser para ele. Vzinho. Quem que é esse vetor? Esse vetor é o vetorzão, o original, dividido pelo módulo dele. Aí ele vai virar unitário. O vetorzão ele é menos 6i mais 8j. E quem que é o módulo do vetor? Acabei de calcular aqui, ó. É 10, né? Dividido por 10. Posso separar essa fração, não posso? Ficaria menos 6 sobre 10, que dá menos 3 sobre 5, na direção i, mais 8 sobre 10, que dá 4 sobre 5, na direção j. Beleza? De novo, agora esse então é o meu vetor unitário. Será que ele é unitário mesmo? Faz o módulo dele. Raiz quadrada de 3 quintos ao quadrado mais 4 quintos ao quadrado. Vai dar 1. Tá? Então agora eu determinei o vetor. Ó, então é esse vetor aqui que eu vou usar para fazer a derivada direcional. Beleza? Não é esse, é esse. Tá? Então agora eu vou fazer a derivada direcional. Ó, derivada direcional da função f na direção do vetor unitário Vzinho. Isso aqui, por definição, é a componente em x do vetor unitário, que é menos 3 quintos, vezes a derivada parcial de f em relação a x, mais a componente em y do vetor unitário, que é 4 quintos, vezes a derivada da função em relação a y. Beleza? Vamos fazer separado essas derivadas? Derivada de f em relação a x, quem que é? É isso aí. Para mim, a variável é x, né? Isso aqui é uma constante. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? Vezes seno de y. E a derivada de f em relação a y, quem que é? Uhum. Isso é x vezes mais cosseno de... cosseno de... É positivo, né? Isso aí. Então é elevado a x vezes cosseno de y. São as derivadas. Vamos substituir então? Então, a derivada direcional de f na direção de v, ela é igual a menos 3 quintos desse del f del x, que é e elevado a x vezes seno de y, certo? Mais 4 quintos da derivada em relação a y, que é e elevado a x vezes cosseno de y. Só que ele quer isso aplicado para o ponto 0 e π sobre 3. Né? Então, isso aqui resulta em quê? Ó, menos 3 quintos vezes e elevado a x. Quem que é o x? 0, né? 0. Vezes seno de quem? De π sobre 3. Π sobre 3. Mais 4 quintos de e elevado a x. Quem que é o x? 0. Vezes cosseno de y. Quem que é o y? Π sobre 3. Então, o que eu estou calculando no final das contas é a derivada direcional de f na direção de v, agora aplicado no ponto 0 e π sobre 3. Isso aqui dá, vamos lá, e elevado a 0, quanto que é? 1, né? Beleza. Então, e elevado a 0 aqui também é 1. Seno de π sobre 3, quem que é π sobre 3? 60, seno de 60. Vamos lá, pessoal, vamos participar?
É, Raiz de 3 sobre 2. isso. 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Agora é só substituir, né? Então, isso aqui dá, ó, menos 3 quintos. Tem uma tabelinha, depois procura. Tabela de seno e cosseno. Até a musiquinha. Tem a musiquinha. Menos 3 meios vezes raiz de 3 sobre 2 mais 4 quintos vezes meio. Dá para simplificar um pouquinho, né? Fica menos 3 raiz de 3, ó, sobre 10, né? Mais 4 sobre 10. Então isso aqui você pode escrever de vários jeitos, tá? Qualquer resposta estaria certo. 4 menos 3 raiz de 3 sobre 10. Ou se você quiser separar o 4, 10 aqui fica 2 sobre 5 mais... Opa, menos, né? Menos 3 raiz de 3 sobre 10, estaria certo também, tá? Eu acho que o melhor jeito seria isso aqui, né? Tudo bem, pessoal? Entenderam ou não? Vamos lá. Fechou? Então, a ideia é essa, tá? Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, a última coisa para a gente terminar a aula. É um pedacinho de um vídeo, daquele mesmo vídeo que a gente viu na aula passada, mas lembra que eu parei ele no final, porque ele já mostrava a parte de gradiente, e a gente ainda não estava pronto para falar sobre isso, né? Deixa eu achar ele aqui. É esse aqui, ó. Pessoal, eu vou passar ele de... Isso. Eu vou passar o vídeo, gente, de novo. Ele um pouquinho mais corrido. Eu compartilhei errado. Ele um pouquinho mais corrido, porque a gente já viu o início. E quando chegar na parte interessante eu paro. Mas é porque é bom para revisar, né? Não custa. Aqui, ó. Deixa eu tentar pôr em tela cheia, ver se fica bom para vocês. Estão vendo o vídeo ou não? Parou? Tá rodando ou não? Toda vez que eu ponho em tela grande não dá. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Então, aqui ó. Vamos pôr ele um pouquinho maior. Vamos lá. Calma aí. Ó, o que ele mostra é aquilo lá. Nós temos função de duas variáveis. Ó, a variável y ali, né? E ele fala que, né, então a gente tem um z, que é uma função tanto de x quanto de y. Beleza? Isso aqui é o que a gente viu na aula passada mesmo. Bom, então ele tem morros, tem picos, tem vales, essa superfície. Então suponha que você pega um valor de x fixo aqui, ó, e vai andando para esse valor de x na direção de y. Você vai descendo esse vale, depois subindo esse morro, certo? Então, cada vez que você muda y um pouquinho, que você anda um pouquinho para frente, o z também muda um pouquinho, né? Ou ele vai um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Concorda? É o que eu falei, você vai um pouquinho para frente, um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, né? Pensa que você está olhando a tangente a esse ponto em cada instante. Ó, quando ele vai descer, a tangente muda, né? A inclinação muda, ó. Ela fica muito negativa e depois fica muito positiva quando você está subindo. A derivada é assim, né? Ó, de novo, vai subir essa montanha. Muito positiva, fica bem verde. Depois muito negativa, fica bem vermelha quando está descendo. Isso é a derivada parcial. Aí, tá vendo? É bom, é bem melhor a segunda vez que a gente vê, né? Então, essa é a derivada da função em relação a y, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar outro valor de x e fazer a mesma coisa. Repara que para diferentes valores de x, eu vou achar diferentes variações, né, em relação a y. Eu estou pegando para um ponto fixo, beleza? Deixa eu correr aqui um pouquinho. Ó, ele mostra, né? Isso aqui é em relação, então, a y, tá? Então, beleza. Quando eu falo que um determinado número ele é constante, quer dizer que eu travo ele e ando no outro eixo. Isso, é isso aí. É isso que significa ser constante, né? Ele tem aquele valor constante, entendeu? É isso aí. Então, pronto. É a mesma coisa em relação a x, né? Eu vou pegar um valor fixo de y
e vou andar na direção de x. Ou seja, y é constante. Por isso que a gente finge que ele é constante na hora de fazer a conta, né? Porque, de fato, para entender isso, você está travando o y. Olha lá. Travei o y. É esse valor constante aqui, ó. Não está mudando. O que está mudando é x, né? Então, essa seria a derivada parcial. Mas preste atenção agora, nessa parte agora que ele vai falar de gradiente. Ele mostra de um jeito interessante isso aqui. Ó, então, beleza, né? Olha o que ele vai supor aqui, ó. Agora, vamos supor que ao invés de deixar essa reta, eu vou colocar uma setinha. Essa setinha vai representar para mim se a inclinação é positiva ou negativa. Tudo bem? Então eu vou pôr uma setinha que, se ela for... deixa eu mutar aqui. Acho que João Filho. Acho que, não, deixa eu ver. Então, beleza. Então, olha lá. Ao invés de ter essa reta, eu vou colocar uma setinha que vai indicar a inclinação dessa reta. Ó, tá vendo? Repara. Para uma inclinação verde, a setinha está lá para frente. Ó. Inclinação positiva, ele está indicando lá para frente. Tá? Para uma inclinação zero, ela some. E quando vai descer, a setinha vira lá para trás. É um jeito que ele está mostrando de demonstrar que, vetorialmente, a inclinação é positiva ou negativa. Ele fala, ó, o tamanho e a direção dessa seta indica se a inclinação é positiva ou negativa e quanto que ela é. Então, quanto maior essa setinha, mais inclinado tá. Repara, está muito inclinado, olha o tamanho da seta. Aí começa a inclinar menos, a setinha diminui. E assim por diante. Então, ele está associando para cada inclinação um vetorzinho, certo? Beleza. Olha o que ele fez. Então, cada ponto vai ter um vetor que mostra como que é a inclinação no eixo x, concorda? Ou seja, a derivada parcial em relação a x. E também um em relação a y. Vamos ver se ele já põe. Aí, ó. E cada um também vai ter uma setinha que mostra a variação em relação a y, a parcial em relação a y. O que é você somar isso com isso, né? O que é esse vetor na direção x e esse vetor na direção y? Se você somar elas, o que você acha que você vai obter? Del f, del x em i e del f, del y em z. É o gradiente. Esse é o gradiente da função. É a soma daqueles dois vetorzinhos. Del f, del x na direção i e del f, del y na direção j. Concorda? É exatamente isso. Esse é o gradiente da função. Isso aqui está mostrando para cada ponto na superfície a direção na qual a função muda o máximo possível. Então, para cada ponto na superfície, você calcular o gradiente, ele vai mostrar naquela direção como que ele muda o mais rapidamente possível. É isso que ele fala. Ó. Essa seta sempre aponta a direção na qual o z está aumentando o máximo possível. Certo? Quando você calcula só o gradiente da função, é isso que ela representa. Representa a direção na qual a função muda o mais rapidamente possível, tem a maior derivada possível. Tudo bem? E o tamanho dessa seta, ou seja, o valor do gradiente, mostra quanto que a função está aumentando. Beleza? Entenderam isso ou não? Beleza. Mas vai ver, na próxima aula eu vou mostrar de novo, vai ficar mais claro. É a mesma coisa, porque demora um pouco para digerir. Lembra que a gente estava fazendo... Deixa eu compartilhar aqui de novo o quadro com vocês. A gente mostra os exemplos que a gente já fez. Ó. Lembra que a gente estava calculando, ó, a derivada direcional na direção de um vetor qualquer, né? Então, nessa direção, eu calculava a derivada direcional. Mas eu cheguei a calcular aqui atrás para vocês só o gradiente da função. Olha só. Para essa função aqui, 3x² e y², quem que é só o gradiente dela? É esse negócio aqui, você concorda? Só o gradiente, ó. Del f, del x na direção i, del f, del y na direção j. Dá essa conta aqui, ó. Dá um vetorzinho na direção x,
mais um outro na direção y. Qual que é o tamanho deles? Ó, o tamanho em x é 6xy². O tamanho em y é 6x²y. E o resultante deles é o vetor gradiente. Ó. Esse aqui é o vetor gradiente de f. Quer dizer, para qualquer ponto na superfície, nessa superfície zoada aqui, ó, para qualquer ponto nela, se eu for numa direção que anda para a direita, 6xy², e anda para cima, 6x²y, eu vou estar indo na direção que a função mais está variando, que tem a maior derivada possível. É isso que isso representa. Tá? O gradiente, então, representa a direção na qual a função, o z, né, está aumentando o máximo possível. Beleza? Naquela sei lá, no vídeo que você daquelas qual seria, só para ter um parâmetro, a maior derivada daquele momento lá, só para a gente entender o que significa a maior derivada. Pois é, a maior derivada significa assim, a maior é a direção na qual a curva está mais inclinada. É a parte mais íngreme da montanha, entendeu? É a parte que para uma unidade que você andar para frente, você vai andar mais para cima, entendeu? Ou mais para baixo. É a que varia mais, certo? Então é essa que é a ideia. Eu sei que para muitos ainda está confuso, vai ficar mais claro quando a gente fizer mais exemplos, tá bom? Vamos ver, gente, se semana que vem a gente pode ter aula. Por mim a gente teria, tá? Vai dar para acabar, assim, daria para acabar bem a matéria se tivesse aula que vem. Vamos ver, tá bom? Vamos conversando com a direção. Oi? Só a revisão, entendeu? Esse que é o negócio. Eu queria fazer isso, dia 12, né, eu acho. Daria só a revisão para vocês. Vamos ver. Vamos conversar com a coordenação aí. É zero, né? Se existe... Exatamente. Se existe um ponto em que a função muda de direção, ela estava ascendente e desce, para uma coisa que está subindo descer, teve que passar em algum momento em que a inclinação é zero. Esse é o momento em que a função tem o seu máximo ou mínimo. Era o próximo ponto que a gente vai falar. É máximo e mínimo. E é muito importante isso. Tá? Então, assim, eu queria muito falar disso. É assim, é que a gente não chama de vértice, a gente chama de pontos de inflexão, pontos de máximo e mínimo local. E como a gente está falando de função de várias variáveis, tem uma outra definição que chama ponto de sela, como se fosse a sela do cavalo. Sabe quando você coloca a sela no cavalo? A parte onde você senta, ela tem como se tivesse uma derivada zero. Ela inclina assim, aí para, aí sobe de novo, né? Aí que ponto que é aquele? É isso daí que vem o nome, tá? Mas isso assim, vamos ver se dá tempo da gente falar, tá? Não sei se vai dar não. Beleza? Pessoal, teve alguém aí que eu não falei o nome da chamada? Ou que não estava na hora da chamada? Então, beleza. Alessandro, é verdade. Pronto. Então tá. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Vamos conversar com a coordenação. Eu mando um e-mail para vocês falando se vai ter ou não aula. Fechou? Valeu, obrigado. E vamos fazer a atividade, tá? Faça uma atividade lá, enviem, não deixa para o final não, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar e-mail.